Você está pedindo uma nova palavra de Deus enquanto desobedece à palavra que Ele já te deu. Por isso, não consegue ouvi-lo. Neste vídeo, descobrirá os 6 hábitos que precisa abandonar para ouvir Deus. Você já passou a noite inteira em oração, pedindo para Deus falar com você, e no dia seguinte acordou com o silêncio ensurdecedor? Há uma verdade que preciso compartilhar com você hoje, e vou fazer isso com toda a honestidade que essa mensagem merece. Não é uma mensagem fácil de ouvir, mas é absolutamente necessária, porque há algo que está entre você e a voz de Deus neste exato momento. E esse algo não é a distância de Deus, não é a vontade dele em se comunicar com você. Esse algo é uma série de hábitos que você carrega, que você alimenta dia após dia inconscientemente, e que formam uma barreira impenetrável entre o seu coração e a voz do Espírito Santo. Quantas vezes você abriu a Bíblia esperando encontrar uma palavra de Deus especificamente para você e simplesmente leu sem conectar? Quantas vezes você orou sem realmente esperar uma resposta? Quantas vezes você sentiu que Deus estava tão longe que até sua fé balançou? Pois bem, eu vim aqui para te dizer que Deus não está longe. O que está longe é a sua capacidade de ouvi-lo, e essa capacidade não foi tirada por ele. Você mesmo a colocou em um lugar distante, através de hábitos que repetem dia após dia. Há um texto em Deuteronômio que diz algo extraordinário. Está em Deuteronômio 6:4 e diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja a primeira palavra, ouve. Não é reza, não é pensa em Deus, não é se sinta bem espiritualmente. A palavra começa com o verbo ouvir, porque ouvir não é um ato passivo. Ouvir é uma disciplina, é uma escolha, é uma arte que precisa ser cultivada. E hoje vou te mostrar exatamente o que você precisa abandonar para que essa disciplina finalmente floresça em você. Porque a verdade é essa: a maioria de nós foi criada em um ambiente onde ouvir a voz de Deus é algo místico, misterioso, impossível. Como se apenas profetas, pastores ou pessoas especiais pudessem acessar essa comunicação. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas comuns, gente como você e eu, que ouviam Deus com tanta clareza que mudavam suas vidas com base naquilo que ouviam. Não eram super-humanos, não tinham poderes especiais. Eles simplesmente não tinham certos hábitos que nós carregamos. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, um homem que conhecia profundamente a voz de Deus porque passava horas em comunhão com o Criador, costumava dizer que o silêncio de Deus nunca é ausência. O silêncio de Deus é sempre um teste de fé, uma oportunidade para você limpar o que precisa ser limpo. E esses hábitos que vamos abordar hoje, eles são exatamente aquilo que precisa ser limpo. Spurgeon ensinava que um coração cheio de ruído não consegue escutar a voz gentil do Espírito Santo. E qual é o maior ruído do mundo moderno? Não são as máquinas, não é o caos externo, é o caos interno, é a mente acelerada, é a falta de silêncio, é o constante preenchimento de cada segundo com informação, com distração, com aquilo que não importa. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4:8 uma orientação poderosa. Ele diz: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é reto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável, se alguma excelência há e se algo é digno de louvor, nisso pensai. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo ao crente: filtre o que entra na sua mente. Porque o que entra na sua mente determina o que você consegue ouvir. Então vamos a essas 6 práticas, esses 6 hábitos que você precisa abandonar agora mesmo. O primeiro deles é a falta de silêncio deliberado. Você não consegue ouvir quando não há espaço para o silêncio. Não é silêncio físico apenas, mas silêncio mental. Silêncio de pensamentos acelerados. Silêncio de preocupações. Silêncio de ruído interior que ninguém consegue ver, mas que é ensurdecedor. O segundo hábito que precisa ser abandonado é a dependência do sentimento. Muitos esperam que Deus fale através de emoções, de sensações físicas, de arrepios ou de estados emocionais elevados. E quando isso não acontece, eles assumem que Deus não falou.
Mas a voz de Deus é muito mais profunda, muito mais serena que um sentimento passageiro. O terceiro hábito é a leitura superficial da palavra. Você abre a Bíblia, lê mecanicamente e fecha pensando que cumpriu um dever. Mas ouvir a Deus através da sua palavra exige profundidade, meditação, reflexão. Exige que você realmente mastigue aquilo que está lendo. O quarto hábito é a falta de obediência ao que você já sabe. Isso é crítico. Você não pode esperar ouvir uma nova palavra de Deus se ainda não obedeceu àquela palavra que Ele já te deu. Deus não fala com quem não obedece. A Bíblia é cristalina nisso. O quinto hábito é a distração constante com as vozes do mundo. Você está cercado de vozes. Vozes de redes sociais, de noticiários, de outros influenciadores, de outras filosofias. E você dá ouvidos a todas elas com a mesma atenção que deveria dar apenas à voz de Deus. E o sexto hábito, talvez o mais perigoso, é a falta de expectativa. Você orou tantas vezes sem receber resposta que agora não espera mais receber. Você não acredita mais que Deus vai falar com você. E essa incredulidade, ela é como uma porta fechada na qual Deus bate, mas você não consegue ouvir. Essas são as 6 práticas que vamos explorar profundamente ao longo dessa pregação. E ao final, você não apenas entenderá o que precisa abandonar, você também entenderá exatamente como fazer isso, como construir novos hábitos, como criar um espaço em sua vida onde a voz de Deus finalmente consiga chegar. Se este conteúdo está falando direto ao seu coração, se você sente que essa mensagem chegou na hora exata em que você precisava, eu quero te convidar para se inscrever agora mesmo no nosso canal. A cada semana, trazemos pregações que vão às raízes da fé cristã, sem artificialismo, sem entretenimento vazio. Pregações que transformam. Clique no sino para não perder nenhuma delas. E se você realmente quer aprofundar essa jornada de ouvir a Deus com clareza, de restaurar sua intimidade com o Criador, temos algo especial esperando por você. No primeiro comentário fixado aqui abaixo, você encontra o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontros reais, profundos, sem pressa. Só você e o Pai. Vai lá conferir. Então vamos começar. Vamos mergulhar fundo naquele primeiro hábito que mencionei, a falta de silêncio deliberado. E quero que você realmente entenda por que isso é tão crítico, porque é o alicerce de tudo o mais que vamos abordar. Pense na sua última semana, desde o momento em que você acordou até o momento em que você dormiu. Quantos minutos você teve de silêncio real? Não o silêncio onde você está fisicamente em paz, mas mentalmente acelerado. O silêncio onde sua mente está tão barulhenta que você consegue ouvir o próprio pensamento. Estou falando do silêncio verdadeiro, daquele silêncio onde a mente repousa. Na cultura em que vivemos, o silêncio é visto como algo anormal. As pessoas têm medo do silêncio. Então logo acordam, ligam a televisão, abrem o celular, colocam um podcast para tocar, qualquer coisa para não ficar sozinhas com seus próprios pensamentos. E sabe por quê? Porque quando você fica em silêncio, você começa a ouvir. Você começa a sentir. Você começa a pensar. E nem sempre essas coisas são confortáveis. Mas aqui está a verdade. Deus fala no silêncio. Não porque ele seja tímido, mas porque no silêncio você finalmente consegue escutar. Quando não há concorrência, quando não há distração, quando não há esse bombardeio constante de informação, a voz de Deus torna-se clara, cristalina. Há um texto em 1 Reis 19 que ilustra isso perfeitamente. O profeta Elias estava fugindo, cansado, sem esperança. E Deus o instruiu a se colocar em uma montanha para encontrá-lo. Sabe o que aconteceu? Um grande e forte vento rasgou os montes. Um terremoto, um fogo, manifestações poderosas de Deus. Mas a palavra diz que Deus não estava em nenhuma dessas coisas. E depois disso, Elias ouviu uma voz morna, suave, calma. E nessa quietude, nessa suavidade, estava a voz de Deus. Você está esperando que Deus fale através de trovões e relâmpagos em sua vida, enquanto Ele está ali, sussurrando, esperando que você finalmente fique quieto o suficiente para escutá-lo. Esse é o primeiro hábito que precisa ser abandonado. Você precisa criar espaço para o silêncio. Não é luxo, não é meditação New Age.
é necessidade espiritual. Agora, vamos ao segundo hábito, e este é tão perigoso quanto o primeiro: a dependência do sentimento. Você quer saber por que tanta gente confunde emoção com a voz de Deus? Porque os dois provocam sensações. Os dois criam reações físicas e emocionais no corpo humano. Mas eles são fundamentalmente diferentes. Quando você assiste a um filme triste, você sente emoção. Quando você ouve uma música linda, você sente emoção. Quando você recebe uma notícia feliz, você sente emoção. Essas emoções são reais, mas elas são temporárias. Elas passam. Já a voz de Deus produz algo que é profundamente diferente. Produz convicção, produz transformação, produz uma certeza que não desaparece quando o sentimento passa. Muitos crentes vivem uma vida espiritual baseada em picos e vales emocionais. Estão em uma montanha espiritual quando há um culto especial, um evento, uma celebração. E caem em um vale quando a vida volta ao normal, quando o cotidiano retorna. Eles medem a qualidade da sua relação com Deus pela intensidade do que sentem. E isso é um engano perigoso. A Bíblia diz em Provérbios 14:12: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal é caminho de morte. Sabe o que guia esse caminho? O sentimento, a intuição, o que parece certo em um determinado momento emocional. Mas a verdade é muito mais profunda que qualquer sentimento. A verdade permanece enquanto os sentimentos flutuam. Há uma história poderosa em Jó que ilustra isso. Jó passa por uma série de tragédias devastadoras. Perde sua riqueza, sua saúde, seus filhos. E durante todo esse tempo, seus amigos chegam e tentam explicar suas desgraças. Eles falam coisas que parecem corretas, que soam como sabedoria, mas são mentiras disfarçadas de verdade. Jó não podia confiar no que sentia, não podia confiar na sensação de abandono de Deus. Precisava confiar na realidade de Deus além do que sentia. E você? Quando Deus falar com você, pode não ser através de um arrepio, pode não fazer você chorar. Pode ser uma convicção quieta, uma certeza que cresce no seu coração lentamente, solidificando-se. Pode ser uma clareza mental sobre um passo que você precisa dar. Pode ser uma paz que ultrapassa todo o entendimento, mesmo em uma situação difícil. Então chegamos ao terceiro hábito: a leitura superficial da palavra. Você abre a Bíblia, lê um versículo ou dois, reza e fecha. Cumpriu o seu devocional. Tique. Próxima tarefa. Mas ouvir Deus através de sua palavra exige algo completamente diferente. Exige meditação, reflexão. Permite que uma palavra penetre você. Permite que ela trabalhe em você. O salmista diz em Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medita. A palavra hebraica é hagá, que significa murmurar, sussurrar, falar consigo mesmo sobre. É como quando você mastiga um alimento para extrair todo o sabor. É isso que você faz com a palavra de Deus. Imagine alguém que está apaixonado. Essa pessoa não apenas lê a carta que seu amor escreveu. Ela lê várias vezes. Observa cada palavra. Pensa sobre o significado por trás de cada frase. Lê em voz alta para ouvir como soa. Relê quando está triste para se confortar. É assim que você deveria se relacionar com a palavra de Deus. Não como um documento que você precisa completar, mas como uma carta de um pai que ama você profundamente. Quando você muda a forma como lê a Bíblia, tudo muda. Você deixa de apenas receber informação, você começa a receber comunicação. E essa comunicação é a voz de Deus falando diretamente ao seu coração, através de palavras que foram escritas há milhares de anos, mas que parecem ter sido escritas exatamente para você, naquele momento específico de sua vida. Mas agora precisamos abordar algo que vai direto ao ponto mais sensível da vida espiritual de muitas pessoas. O quarto hábito: a falta de obediência ao que você já sabe. E eu preciso que você me ouça com sinceridade agora, porque essa verdade pode mudar completamente sua trajetória. Você está pedindo uma nova palavra de Deus, enquanto ainda está desobedecendo à palavra que Ele já te deu.
Deixe isso assentar. Deixe isso penetrar você por um momento. Porque isso é uma das razões mais profundas pelas quais muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus claramente. Não é porque Deus não está falando, é porque você não está obedecendo. Há um princípio bíblico que é imutável. Deus não fala com quem não obedece. Ele não desperdiça suas palavras. Se você recebeu uma palavra e não fez nada com ela, por que ele deveria dar você outra? Por que ele deveria se comunicar com alguém que não honra o que foi comunicado? Há uma história extraordinária em João 7,17 que ilustra isso. Jesus está ensinando e há uma multidão questionando se ele realmente é o Messias. E Jesus diz algo que é absolutamente crucial. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, virá a conhecer se meu ensino vem de Deus ou se eu falo por conta própria. Veja a ordem. Primeiro você faz, depois você conhece. Você não conhece para depois fazer. Você faz para depois conhecer. Muitos têm a ordem invertida. Acham que precisam entender tudo antes de obedecer. Que precisam ver o caminho inteiro iluminado antes de dar o primeiro passo. Mas Deus não funciona assim. Deus recompensa a obediência com revelação, não o contrário. Então pergunte-se honestamente, qual é a palavra que você já recebeu de Deus que ainda não obedeceu? Aquela coisa que você sabe em seu coração que deveria fazer, mas continua adiando? Aquela mudança que você sabe que precisa fazer? Aquele hábito que você sabe que é pecaminoso? Aquela pessoa que você sabe que deveria perdoar? Aquele perdão que você sabe que deveria pedir? Se você ainda está carregando isso, então não reclame do silêncio de Deus. Porque o silêncio que você está ouvindo é a resposta de um Deus justo que espera a obediência antes de falar novamente. A obediência é o primeiro idioma da intimidade com Deus. Se você não fala esse idioma, nunca conseguirá uma conversa profunda com Ele. E isso nos leva ao quinto hábito, a distração constante com as vozes do mundo. Você está cercado de vozes, o tempo todo. Vozes na internet, vozes na televisão, vozes de amigos, vozes de influenciadores, vozes de pessoas que tentam guiar sua vida, seu pensamento, suas decisões, e você dá ouvidos a todas elas, com a mesma intensidade que deveria dar apenas à voz de Deus. É como se você tivesse uma porta aberta 24 horas para o mundo entrar, enquanto que a porta para Deus está entornada, esperando pacientemente que você a abra. A Bíblia diz em Romanos 12:2, "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Transformai-vos pela renovação da mente. Isso significa que você precisa parar de deixar o mundo renovar sua mente. Você precisa deixar Deus renovar sua mente. Pense na sua mente como um smartphone. Quando você está recebendo muitas notificações, muitos aplicativos rodando em segundo plano, muitos alertas piscando, você não consegue se concentrar em nada. A bateria se esgota, o celular fica lento, a mente humana funciona da mesma forma. Quando você está recebendo inputs o tempo todo, não consegue se concentrar naquilo que importa realmente. Há uma sabedoria em simplesmente desligar, em criar períodos onde você não consome nada que não seja a palavra de Deus. Onde você não ouve nada que não seja a voz do Espírito Santo. Onde você fecha todas essas portas do mundo e abre completamente a porta do céu. Mas aqui vem o grande ponto. Você não consegue ouvir Deus claramente enquanto está ouvindo igualmente todas as vozes do mundo. É impossível, porque as vozes do mundo te contradizem, te confundem, te afastam. Elas não falam a mesma língua que Deus fala. E finalmente, chegamos ao sexto hábito, talvez o mais perigoso de todos, a falta de expectativa. Você perdeu a esperança. Você orou tantas vezes e o silêncio foi tão ensurdecedor que você parou de esperar. Parou de acreditar que Deus vai falar com você. Parou de esperar resposta. Parou de esperar direção. Mas sabe o que a Bíblia diz em Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador dos que o buscam. Aqueles que buscam Deus com expectativa de encontrá-lo são recompensados. Aqueles que buscam com incredulidade voltam sem nada.
Você não consegue receber o que não espera receber. Se você não espera que Deus fale, Ele pode estar falando ao seu redor e você nunca vai perceber. Porque você não está preparado para receber. Você não está esperando. Você não está atento. A fé, real fé, é sempre acompanhada de expectativa. O homem que espera ser curado aproxima-se do médico. O homem que espera conseguir o emprego se prepara para a entrevista. E você que busca a voz de Deus deveria vir com expectativa ardente de ouvi-lo. Deveria vir preparado, atento, esperançoso. Esses são os 6 hábitos: silêncio negligenciado, sentimento cultuado, palavra lida superficialmente, desobediência tolerada, vozes do mundo absorvidas, expectativa perdida. Todos eles, juntos, criam uma barreira entre você e Deus. Mas a boa notícia é que todos eles podem ser abandonados. Hoje, agora mesmo, neste exato momento, você pode começar a mudar. Agora que você entende exatamente o que está entre você e a voz de Deus, é hora de fazer algo que muitos querem fazer, mas poucos realmente colocam em prática: mudar. E não vou te enganar. Mudar hábitos é difícil. Mudar padrões de comportamento que você carrega há anos é desafiador, mas não é impossível. E mais do que isso, é absolutamente necessário se você realmente deseja ouvir Deus com clareza. Então vamos ao concreto. Vamos aos passos práticos que você pode tomar começando hoje, nesta semana, neste mês. Porque você não precisa resolver tudo de uma vez. Você não precisa ser perfeito. Você apenas precisa começar. Comece por criar silêncio deliberado. Não é tão complicado quanto parece. Escolha um horário durante o dia. Pode ser meia hora, pode ser 1 hora, pode ser apenas 15 minutos se for tudo o que você tem no começo. E nesse tempo, você desliga. Desliga o celular, desliga a televisão, desliga tudo. Você senta, você fica quieto, você deixa sua mente desacelerar. No começo será desconfortável. Sua mente vai querer correr para todos os lugares. Você vai pensar em 500 coisas que precisa fazer. Isso é normal. Isso é o ruído que você carrega dentro de você pedindo passagem. Deixa ele passar. Não resista. Apenas deixe passar como uma nuvem passando pelo céu. Com o tempo, você encontrará paz nesse silêncio. E nesse silêncio, Deus falará. Segundo, você precisa parar de esperar emoção como confirmação de Deus. Comece a buscar convicção. Quando você ouve algo, quando você recebe uma ideia, uma direção, pergunte a si mesmo: isso me torna uma pessoa melhor? Isso está alinhado com a palavra de Deus? Isso me leva mais perto de Deus ou me afasta? Essas são as perguntas que importam. Não. Isso me faz sentir bem? A verdade não precisa fazer você se sentir bem. A verdade precisa ser verdadeira. Terceiro, mude sua relação com a Bíblia. Não leia por quantidade, leia por profundidade. Escolha um versículo, apenas um, e passe o tempo meditando nele. Leia várias vezes. Pense sobre cada palavra. Escreva o que você está sentindo. Questione. Permita que a palavra trabalhe em você. A Bíblia diz em Josué 1:8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Medita, dia e noite. Não é ler e pronto. É mastigar, é refletir, é deixar penetrar. Quarto, escolha uma área da sua vida onde você sabe que precisa obedecer a Deus e comece ali. Agora, hoje, não amanhã. Se você sabe que precisa perdoar alguém, perdoe. Se você sabe que precisa pedir desculpas, peça. Se você sabe que precisa abandonar um hábito, abandone. Não espere ter mais força. Não espere sentir vontade. Apenas faça. Porque a obediência é o idioma que Deus entende. E quando você fala esse idioma, Ele te escuta e te responde. Quinto, crie fronteiras com as vozes do mundo. Isso significa escolher o que você consome. Significa decidir quem influencia suas decisões. Significa estabelecer horas do dia onde você não está conectado, onde você não está ouvindo nada que não seja a voz de Deus. Isso pode parecer radicalmente diferente do que você está acostumado.
Mas lembre-se, diferente é exatamente o que você precisa se quer resultados diferentes. A Bíblia diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é reto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável, se alguma excelência há e se algo é digno de louvor, nisso pensai. Isso é um filtro, é um padrão. Pergunte a si mesmo, isso que eu estou ouvindo, isso que estou vendo, isso que estou pensando, passa nesse filtro? Se não passa, desconecte-se. Simplesmente desconecte-se. Sexto, restaure a expectativa. Aquela esperança que você perdeu, você precisa recuperar. E como você recupera? Começando pequeno. Ore por algo simples. Algo que você realmente espera que Deus faça. E espere. Realmente espere. Fique atento, porque quando Deus responde à sua expectativa, por menor que seja a resposta, você começa a acreditar novamente. E essas pequenas respostas constroem uma história de fé, que constroem uma história de esperança, que constroem uma vida transformada. E aqui está algo que poucos entendem. Todos esses hábitos novos que você vai cultivar, todos esses padrões que você vai construir, eles não são um fim em si mesmos. Eles são apenas um meio. O objetivo é real. O objetivo é profundo. O objetivo é intimidade genuína com Deus. É ouvir sua voz com clareza. É viver uma vida guiada por Ele, não pelas circunstâncias. Quando você abandona esses 6 hábitos e cultiva seus opostos, algo mágico acontece. Não é mágico no sentido sobrenatural apenas. É mágico no sentido de transformação. Você começa a ver a vida diferente. Você toma decisões diferentes. Você relaciona-se com as pessoas diferente. Você enfrenta os problemas com uma sabedoria que não era sua antes, porque você não está mais ouvindo apenas a sua voz. Você está ouvindo a voz daquele que criou você, que conhece cada centímetro da sua alma, que ama você mais do que você consegue amar a si mesmo. Isso não é apenas mudança de hábito, isso é mudança de vida. Isso é transformação genuína. E tudo começa no momento em que você decide que já chega de viver no escuro, já chega de não escutar, já chega de confundir emoção com a voz de Deus. Tudo começa quando você decide, honestamente, de coração aberto, que quer ouvir Deus de verdade. E essa decisão você pode tomar agora, neste exato segundo. Obrigado por ter estado comigo nesta jornada hoje, por ter aberto seu coração para essa mensagem, por ter permitido que essas palavras penetrassem você e desafiassem aquilo que você vinha fazendo. Isso significa muito. Agora que você sabe o que precisa abandonar, a próxima etapa é a ação. Comece hoje. Escolha um hábito e abandone. Comece a ouvir Deus com clareza. Se esta mensagem transformou algo em você, se você sente que está no caminho certo, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe isso com quem você ama, porque essa mensagem pode mudar vidas. E lembre-se, aquele e-book que mencionei, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, está esperando por você no primeiro comentário fixado. Use esse tempo para aprofundar ainda mais. Fique bem. Que Deus te abençoe.